Chan trabalha em um bar gamer, que tinha uma equipe profissional de esportes, mas os jogadores acabaram saindo, pois o bar acabou caindo em dívidas, e o dono no desespero teve que recrutar os games amadores, incluindo Chan, que jogavam no estabelecimento por diversão, e assim eles entram em um torneio para enfrentar pro players para conseguir uma grana e evitar que o bar seja fechado. E galera, queria agradecer pela marca dos 3.000 inscritos que o canal chegou, fiquei muito feliz, e agradeço muito de coração. E recap do anime de hoje é de Bokura no Amihiro. E já começa no meio de uma partida, com os gráficos do Play 1. Onde um deles fala que mudou de nick novamente, pois havia sido cancelado de novo. E eles se preparam para a partida e o plano era ir com tudo, e se for para morrer, iam morrer juntos. E nisso aparece nosso protagonista chamado Chan, e sua irmãzinha aparece o atrapalhando querendo jogar. E nisso ele acaba morrendo no jogo. Depois disso, ele aparece no local em que trabalha, um café de esportes. Uma garota chamada Nozomi aparece e pergunta dele se o pai dela havia aparecido, pois tinha várias pessoas ligando para ele, e tinha um PC com defeito. Chan fala que irá ver, e ia colocar um aviso de manutenção. E nisso, ele fica entretido vendo a galera jogar, o jogo em que tanto jogava, mas havia parado por causa da morte de seu pai. Enquanto isso, Nozomi é chamada para jogar, mas nega e diz que estava trabalhando. Ele diz que eles são melhores amigos, mas ela responde que agora eles estavam como cliente e atendente, mas ele e seus amigos insistem mesmo assim, e ela acaba aceitando. Enquanto isso, Chan é avisado por Nozomi pelo fone comunicador, que ia jogar um pouco, e que ia acabar em 10 minutos. Assim ela loga no jogo, e começa a impressionar com suas habilidades, e vai matando um por um, a equipe dela morre, mas sozinha consegue trazer a vitória. E Chan chega com o lanche. Akito chega em Chan e fala que ele devia jogar de vez em quando com eles. Chan nega e fala que estava trabalhando, mas Akito fala que ele é um viciado em jogo online. E nisso, Nozomi de forma séria, fala para Akito não forçar Chan a jogar. Nesse momento, o pai de Nozomi, que é o dono do estabelecimento, aparece com os membros do time Fox One, que eram profissionais. Nozomi tenta falar com seu pai, mas ele acaba indo falar com a equipe Fox One, que pareciam meio tensos. E Akito fala que devia ser por causa do campeonato Shacherion, e a equipe havia chegado às quartas de finais no dia anterior. Depois disso, Chan verifica o PC com defeito, e nota que era um problema na solda BGA, e consegue fazer com que dure um pouco mais. Enquanto olhava a partida acontecendo, ele começa a não conseguir se segurar, e loga no jogo para jogar. Nesse momento ele se lembra do passado, onde estava olhando uma ambulância após um acidente. Ele acaba tendo gatilhos, e desliga o PC. Passando o dia, de manhã, Nozomi o acorda, e diz que fez omelete com bolinho de arroz. Ele a agradece, e avisa que o PC precisava ser trocado. Enquanto ele ia embora, ela manda ele mandar um oi para a irmãzinha dele. Enquanto voltava para casa, o anime mostra uma garota dizendo que queria estar ao lado dele. Ao chegar em casa, era a sua irmãzinha que estava assistindo uma novela. Sua mãe e irmãzinha o recebem, e sua mãe manda ele tomar banho. Ele responde que não precisava, mas as duas gritam dizendo para ele tomar. Depois disso ele ajuda sua irmãzinha a se levantar, parecendo que ela tinha algum problema nas pernas. Ele pergunta de Miu, sua irmã, se ela queria algo, já que ele logo ia receber a grana dele. Ela responde que não, e queria que ele passasse mais tempo em casa, e isso deixaria ela feliz. Ele sai de novo, e diz que chegará tarde novamente, como sempre. E assim eles se despedem. Enquanto isso, o Inatsuki, por telefone está tentando convencer Jonathan, um dos membros do time Fox One, a continuar jogando, mas ele responde que não tinha como mais. E nisso Inatsuki acaba se distraindo no trânsito e quase acaba batendo no carro da frente. Passando isso, na escola, Akita, Chan e Nozomi estão conversando sobre seus planos de carreiras, e Akita fala que escreveu que ia ser atleta de games, e sua mãe ficou irritada. E fala que sabe que não é fácil ser um atleta de games, mas era por isso que queria ser um, e que queria continuar jogando que nem na época que eles jogavam com o Bakuretsu, um gamer que jogava com eles. Isso traz nostalgias aos três, e se perguntam aonde estava ele. E Chan fala que irá botar no plano de carreira, que quer ir como bolsista para um lugar,
sem ter que pagar dinheiro, ir para a faculdade e arranjar um emprego estável, e cuidar de sua irmãzinha. Mas Akito, entusiasmado, diz que ele cuidará de Miu, a irmãzinha de Chan, e ele se tornará um atleta gamer global, vai se tornar milionário e buscar a Miu. E Chan fala para deixar para sonhar, só quando estiver dormindo. Depois da aula, Akito fala que isso era sério, e irá se tornar um profissional que nem o Jonathan e provar seu valor. E nisso, eles acabam vendo o próprio Jonathan e o Inatsuki, que estava desesperado dizendo para ele esperar, e Jonathan diz que ele não era apropriado para gerenciar o time deles, e era para ele enviar o pagamento que estava faltando, até o dia de hoje. E assim vai embora. Depois disso, Inatazuki revela que o estabelecimento estava em dívida, e que achou que ganhando as premiações que o time poderia ganhar, ia resolver o problema. Mas o time estava desfeito, e tudo estava um caos, e assim iam perder a loja. E nisso, ele tem uma ideia, que eles mesmos joguem para ele, deixando eles assim surpresos. Akito fala que acha que por enquanto não conseguiria competir com eles, mas Inatsuki, animado, fala que o campeonato era cheio de zebras, e ganhando o prêmio, eles poderiam continuar com a loja. E pede por favor para que Chan também aceite, e Nozomi fala para ele não obrigar, pois eles sabiam que Chan havia parado de jogar. Mas mesmo assim ele pede, pois eles precisavam de 5 jogadores. Chan fica meio pensativo, mas diz que precisa estudar, e por isso não ia dar. Akito puxa Chan, e faz ele logar no jogo, e diz que quer ver como ele se sai em uma partida, mata a mata. E quem matar 40 primeiro ganha. Nozomi o questiona, mas ele manda ficar fora disso, e que ia usar isso como uma chance de virar profissional. Ele então fala para Chan, que era hora de se soltar, e isso era pelo bem da Miu também. Ele acaba aceitando em jogar a partida, mas ele começa a morrer várias vezes no começo, e alguém familiar começa a mandar mensagens no chat. Se tratava de Bakuretsu, e eles se surpreendem, pois fazia anos que não o viam no jogo. Ele pergunta de Chan se ele estava enferrujado, e Chan fala pelo fone que havia parado de jogar, por causa de alguns acontecimentos. E Bakuretsu questiona, que mesmo ele gostando de jogar, ele parou. Deixando Chan pensativo, e Chan diz que todos terão problemas, e se perderem irão fechar a loja. E ele diz que se for para morrer, que morram juntos, e assim ele se anima para jogar, e começa a detonar os adversários, um por um, impressionando a todos, e assim ele continua e derrota o último e vence o jogo, mas nisso, ele pensa que tinha decidido em nunca mais jogar. E Bakuretsu no chat diz para que eles joguem novamente, e isso era uma promessa, e por voz Chan promete também. Bakuretsu não falava por voz, pois ela era a garota da novela, e escondia isso, e enquanto ela vai para mais uma atuação, ela diz que finalmente o reencontrou novamente. Passando isso, a turminha conversa que precisam de mais pessoas para a equipe, já que eles só são 3, e precisam de mais 2 jogadores, e que estejam nível profissional. E animados eles falam que irão reviver o Fox One. Passando o dia, Chan em sua casa, entrega para sua mãe o salário que havia recebido, e também dá uma grana para sua irmãzinha Miu, para ela comprar alguma coisa que goste. Ela feliz a agradece. Enquanto isso, ela assistia a notícia de Saegusa Yu, que estava falando sobre seu novo filme. Nisso, Miu questiona seu irmão, se ele havia voltado a jogar, pois ela viu ele online no jogo. Mas sem jeito ele responde que tinha sido forçado, por Akito a jogar. Ele a ajuda a se levantar, e nisso, ela fala para ele não se conter em jogar. Chegando no estabelecimento, havia vários candidatos para as 2 vagas, pois a turminha havia anunciado as vagas num cartaz. E assim eles começam com uma entrevista, mas a maioria demonstrava querer apenas fama e dinheiro. Depois chega o teste prático no jogo, e o primeiro já se gaba, e avisa a todos para que não se assustem com suas habilidades. Mas quando começa a jogar, leva pancada atrás de pancada, e começa a falar que estava lagado demais. E assim continuou, e outro já reclamava do mouse dizendo que era ruim. Chegando no outro, ele diz que não gostava dos personagens do jogo, e que queria uma personagem garota Kuldere. Chega outro dia, e eles já começam a se preocupar, pois não estava fácil achar alguém pro time. E eles decidem colocar requisitos mais rigorosos. Os requisitos do torneio era variável, podia ir do mais baixo ouro, até o mais alto em mestre. Assim eles botam no cartaz que tinha que ser patente mestre. Porém, chega o outro dia,
e ninguém havia aparecido. De noite, enquanto Chan estava no PC, Bakuretsu manda mensagem pelo chat. Chan pergunta se Bakuretsu não podia usar chat de voz, pois seria mais fácil se comunicar. Mas Bakuretsu arranja uma desculpa, dizendo que o microfone não estava pegando. Assim eles começam a conversar, e nisso, Chan explica que eles vão jogar um torneio de esportes. E Baku fala que havia visto que eles estavam recrutando. E Chan pergunta se Baku não queria jogar junto com eles nesse torneio. Mas ele nega, e fala que não tinha como, e brincando diz que morava no Polo Sul. E nisso mostra Saegusa, sorrindo enquanto ouvia Chan falar. Então ela desliga o chat. Passando o dia, na escola, Chan pensa em como era um viciado em jogos, e virava a noite jogando, mas o acidente que aconteceu, que envolveu a morte de seu pai, havia trazido ele pro mundo offline, e havia ficado tudo muito complicado, e sua irmãzinha Miu perdeu a capacidade de andar. E por isso ele tinha que se esforçar ao máximo em conseguir algo na vida, e por isso não se via em direito de arranjar tempo para jogar. Mas acabou voltando, e em mais um dia tentando recrutar, vários são dispensados de novo. Enquanto isso, Inatsuki já tinha desistido, e procurando algo novo para construir. Eles olham no papel, e havia apenas 2 para testarem, e eles se assustam, com o nome peculiar de um dos concorrentes, que era Anjo Caído Asas Princesa Gato. E Akito fica louco, dizendo que era um nome cringe. E eles achavam que era uma garota, mas um cara chega, e diz que ele que era o Anjo Caído Asas Princesa Gato. E Akito já fuxicha falando que esperava um cringe normal, mas não um cara que fingia ser mulher no jogo online. Mas mesmo assim eles continuam com o teste. E já pega seus próprios equipamentos, monitor, teclado, mouse, luva e tudo que tinha direito. E assim ele começa a partida teste. E o cara era bom, já começa a impressionar com o seu jogo, o cara matava com arma, na faca e tudo mais. Assim deixando os 3 impressionados com sua habilidade, o cara não era só papo. E Inatsuki não perde tempo, e já manda o cara assinar o contrato. E finalmente eles tinham conseguido alguém, e agora só faltava um. Então chega o último candidato, e o cara chega trajado de ninja, dizendo que se chamava Big Bang Infinity, e ao começar o teste, o cara trajado também era habilidoso, conseguindo identificar onde estavam os oponentes apenas com o barulho dos passos. E Inatsuki não perde tempo, mas na hora de escrever o contrato, ele bota o nome de Big Bang, e eles dizem que preferiam que ele colocasse o nome verdadeiro, ele se nega e diz que também não ia mostrar o rosto. Ao ir embora, eles decidem segui-lo para ver como ele era. Começa a chover, e eles avistam ele entrando num quarto, e Chan vai lá sozinho, para não chamarem atenção em grupo. Ele chega na porta, que estava aberta e entra. Assim ele vê o lugar todo bagunçado, ele começa a chamá-lo e tentar achá-lo, mas nisso, a garota sai do banho, e os dois se veem, os dois ficam completamente sem reação, e Chan percebe que era a atriz Saegazi, que sua irmãzinha assistia. Nisso, ela o ataca, dando um golpe de jiu-jitsu, e assim imobilizando. Ao olhar melhor para ele, ela percebe quem era ele, e Akito escutando o grito, já aparece desesperado, mas leva logo uma esplezada no olho. Ao acalmar dos ânimos, eles se desculpam, e dizem que a porta estava aberta, e Saegusa era bem diferente de como aparentava ser, com um jeito bem raivosa. Nisso, ela manda os outros também entrarem, já que ela já havia percebido que tinha mais gente. Então Nozomi e a princesa entram, e vendo a bagunça, falam que não imaginavam que a Saegazi, que era uma atriz, vivia em um lugar tão bagunçado assim. Mas Saegazi responde que tudo estava arrumado, e sabia onde estava cada coisa. Eles começam a vasculhar, e ela tinha um fundo verde para streaming no banheiro, e ela ainda fala que ninguém ia ver mesmo. E eles finalmente começam a conversar sobre o time Fox One, e Chan questiona Saegusa o porquê daquele nome tão esquisito. Ela responde que obviamente por ela ser uma atriz, não poderia ir como ela mesmo. Ela ainda fala sobre sua agência ser chata, pois sempre diziam que a esportes online não combinava com sua imagem pública. Pois a imagem dela era de uma atriz ingênua e delicada, e não que sairia matando os inimigos adoidada, mas ela gostava muito de jogar, e que em seu tempo livre aproveitava isso. Chan pede para que ela entre na equipe, apesar deles não poderem pagar muito, e ela aceita, e fala que já estava querendo se juntar a eles.
Eles se surpreendem, pois achavam que ela ia apresentar alguma resistência. Passando isso, no estabelecimento, Inatsuki fala para ela se registrar, e que nesse torneio, ela poderia usar apelido e máscara. E finalmente o time estava formado para o campeonato, e assim cada um escolheu o nome de usuário pro torneio. O de Saegusa ficou Phantom Ninja. O de Nozomi Mutsugoro. Enquanto ouvia isso, Saegusa sentia nostalgia, pois jogava com eles. O de Akito ficou Zane, o de Nagamine de Daneko, e Shan de Shan mesmo. Passando isso, de noite, enquanto Shan estudava, Bakuretsu, que é a Saegusa, manda mensagem. Shan fala animado que eles tinham formado uma equipe para o Fox One, e Saegusa se pergunta o que Shan achava dela, e se aproveita, e como Bakuretsu, pergunta de Shan sobre os membros, e Shan ao falar que tinha entrado um garoto e uma garota, Saegusa aproveita e pergunta se a menina era gata, e Shan responde que ela tava mais pra fofa. Ela continua, e pergunta se ele sairia com a garota, mas ele responde que não sabia, pois não tinha parado para pensar nessas coisas. Ela tenta insistir, e nisso ela fala que tudo estava corrido, e contava com Mutsugoro para tudo, que é a Nozomi, deixando Saegaze meio pensativa. E no final, animados eles jogam uma partida online. Enquanto isso, Miu observava que seu irmão estava online jogando. Depois disso, eles começaram a treinar dia após dia pro torneio, montando estratégias e tudo mais. Enquanto passava os dias, Miu reparava que seu irmão parecia estar mais feliz. E passando alguns dias, finalmente chega o momento do começo do torneio. Era a estreia da equipe, com várias pessoas no palco para assistir, e 2 apresentadores falam que as finais do Shashirion iam começar. O primeiro dia de torneio será todos contra todos entre as equipes, divididas em 2 blocos, para decidir as melhores equipes para avançar. Antes de entrar para a partida, o Fox One via que as equipes eram bem variadas, com equipes fracas e fortes, e a favorita era a Sleeping-All, que já tinha ganho vários torneios, e o pior de tudo, eles estavam no mesmo grupo que eles. E nisso, os apresentadores anunciam a escala do dia, e o Fox One enfrentará os Sleeping-All de primeira, os favoritos. E eles se surpreendem que um dos membros deles era justamente Jonathan, que havia saído da Fox One. Enquanto isso, 2 garotas aparecem no evento, e uma delas reclama que a Fox One havia trocado todos os jogadores. Pois ela tinha vindo assistir o Yuruki, que era um jogador preferido dela. E não sabia que ele tinha saído do time. E agora só tinham os esquisitos na equipe. Eles ficam se perguntando o porquê de Jonathan estar na outra equipe, e Natsuki fala que ele deve ter insistido para sair, pois já estava de ida acertada para outra equipe. Jonathan também fica surpreso, pois não sabia que os outros membros haviam saído também. Mas ele fala pro técnico não se preocupar, pois eles eram amadores, e eram apenas funcionários e clientes da loja. O outro membro chamado Rox chama Jonathan de IGL, que é basicamente o capitão do time. O Fox One começa a pensar no que fazer na partida, em como irão parar Jonathan. E Inatsuki fala para Shan, Nozomi e Akito atacarem juntos, pois eles já se conheciam bem. Nesse momento Saegusa fica meio sentida, pois ela também os conhecia bem, mas ainda não havia revelado para eles que ela era ao Bakuretsu. E Saegusa e a princesa ficarão de guerrilha quando necessário. Eles ainda estavam sem acreditar que iam jogar contra os favoritos, e ainda por cima, o ex-top player deles estava entre os adversários. E chegava a hora de começar, onde o narrador fala que era o favoritaço Sleeping contra a Fox. E começava a contagem regressiva. O Sleeping seria o atacante primeiro. Uma das garotas explica que um time começa como atacante ou como defensor. E o Sleeping agora era o atacante, e o time atacante tinha que armar uma bomba Eraser na área do defensor, e que se ela explodisse, eles ganhavam um round, e só podia usar uma vez a bomba para isso. E haviam o ponto A e B para armar, e que caso o time defensor evite a explosão a tempo, o time leva o round. E assim ganhava a equipe que ganhasse 7 rounds. As equipes começam o embate, e Shan se pergunta onde estava o jogador Rox, pois até agora não o viu. E assim o jogo notifica que uma bomba Eraser havia sido armada. O Fox estava todo no ponto A,
e começam a correr pro ponto B. São 40 segundos até a explosão, e assim eles correm contra o tempo, para tentar desarmar a bomba, enquanto ainda precisam passar pelos oponentes, mas a equipe acaba não conseguindo desarmar, e assim a bomba explode, e o primeiro round era dos Leepin. A partida continuava intensa, e Chan avista Hawks, e pensa em uma estratégia de jogar uma bomba de luz, que demora 3 segundos para explodir, e nesse momento pulará e irá matá-lo. Mas ao fazer isso, o oponente o surpreende devolvendo outra bomba de luz, assim não conseguindo ver, mas rapidamente ele pensa em que ponto de fuga Hawks poderia ter se escondido, ele corre e dá de cara com o Hawks, os dois se atiram ao mesmo tempo, matando um ao outro ao mesmo tempo. Mas Fox One perde de novo o round. E continuou assim, e a Fox perde 5 rounds seguidos. E assim acaba a primeira fase da partida. E agora serão trocados os lados, a Fox atacará, e os Leepin defenderá. Antes de recomeçar, as equipes têm um intervalo para arquitetar as estratégias, eles esperam que Natsuki os instrua, mas ele só fala o quanto os adversários eram bons, e para eles darem o melhor de si. Eles se perguntam se eles eram tão fracos assim, mas Chan fala que eles estão jogando contra profissionais. Eles se lembram da época que jogavam com Bakuretsu, onde eles dizem que eram invencíveis. Eles se mostram animados ainda com a partida, e Chan fala para eles todos irem pro ponto B, mesmo que seja arriscado eles preferem, mas se fosse para morrer, que fossem juntos. E assim recomeça a partida. E eles seguem a estratégia, e Saegusa já arrebata abrindo passagem para eles armarem a bomba, assim conseguindo armá-la. Os Leepin começam a atacar tentando impedir, assim a Fox começa a tentar segurá-los o máximo possível até que a bomba exploda. Chan e Saegusa jogam granadas, e fazem um ataque juntos, eliminando 2 de uma vez. E faltava só o Jonathan, e nisso jogam uma bomba de fumaça, e Akito fala que irá puxar a atenção de Jonathan, e a bomba explode, e a primeira vitória da equipe veio. Jonathan e Hawks ficam meio tensos. O placar tava 5-1 ainda, e a partida recomeça, e Chan já chega eliminando e enquanto avançavam, Saegusa manda eles ficarem parados, e ela começa a prestar atenção nos barulhos dos passes dos personagens oponentes, e assim ela passa várias instruções das localizações deles ao redor, e eles começam a eliminá-los, e eles chegam em um dos pontos novamente, e armam a bomba, enquanto faziam cobertura para proteger. E Jonathan chega para impedir a explosão, a Fox joga uma bomba de fumaça, mas Jonathan confiante, fala que isso não irá funcionar com ele, mas ao continuar, ele é surpreendido pela princesa, que o mata. E faz a plateia ir ao delírio. Assim a Fox One começou a vencer os rounds, deixando os Leepin nervosos, pois eles estavam levando o sacode de uns amadores. E assim continuam a vencer, chegando a 6 vitórias seguidas, e agora era match point, era só ganhar a próxima, e correr pro abraço. E a Fox One segue o baile, completamente sincronizados, e motivados, e não demora muito, eles armam outra bomba. Desesperada as Leepin tenta impedir, mas era tarde, a bomba explode, e a Fox One vence a equipe profissional e favorita do torneio. Deixando todos impressionados, e a equipe adversária com muita raiva, nesse momento, Jonathan pede desculpas ao treinador, e fala que subestimou a equipe adversária. Enquanto isso, a Fox comemorava toda feliz, e Akito já estava falando que o resto das equipes ia ser molezinha, e Nozomi manda ele calar a boca, pois isso atrai a derrota. E Hawks vai até Chan, e fala que ele era muito bom, e se cumprimentam. Hawks parecia conhecer Chan, e fala que Chan havia melhorado bastante. E depois disso, na comemoração, o Inatsuki já estava pensando em colocá-los numa liga profissional, e Akito já fala que irá, pois ele queria ser profissional, e todos concordam que queriam, menos Chan, que ficou meio pensativo, mas Akito fala que Chan irá entrar nessa junto, pois assim eles teriam prêmios além do salário. Depois disso, Chan chega em casa, e a irmãzinha dele o parabeniza, pois havia assistido ele jogar pela transmissão. Chan fica surpreso, a mãe pergunta do que eles estavam fuxichando, e Miu fala que Chan havia ganhado no jogo e ido para a semifinal. Nesse momento a mãe fica meio séria, e questiona de Chan se ele estava jogando, ele sem jeito, responde que sim, pois a loja estava precisando. A Miu estava toda animada falando do jogo deles, enquanto via o replay, e enquanto ela falava, a mãe a interrompe, e de forma séria, manda ela desligar o celular,
deixando Mil um pouco cabisbaixa. Mas depois fica tudo bem, e eles começam a brincar. Enquanto isso, Rox aparece, revendo o jogo, e de forma séria, fala que Chan era exatamente que nem ele. E é isso galera, caso queiram continuação, comentem continuação ou algo do tipo, obrigado de coração de novo, então até o próximo vídeo.